Eles não estão debaixo da terra, estão sussurrando no seu ouvido agora mesmo. E você provavelmente chama isso de pensamento próprio. A hierarquia do inferno não é bagunça, é uma máquina perfeita desenhada para explorar cada falha do seu caráter. Se você acha que sabe quem manda lá embaixo, está enganado, e o nome que você vai ouvir no final deste vídeo controla o pecado que a humanidade mais comete hoje sem nem perceber. A maioria das pessoas vive a vida inteira achando que demônios são monstros de chifres vermelhos e tridentes, uma caricatura infantil feita para você não ter medo. A verdade descrita nos grimórios antigos, como o Dicionário Infernal e a Clavícula de Salomão, é muito mais perturbadora. O inferno funciona como um reino, uma corte organizada onde cada príncipe tem uma função específica, um domínio de dor e uma maneira única de destruir a alma humana. E tudo começa, inevitavelmente, com o orgulho. A figura que ocupa o topo dessa pirâmide invertida é Lúcifer. Esqueça a imagem da besta grotesca por um momento. A teologia e o ocultismo concordam que o perigo real de Lúcifer é a beleza e o intelecto. Ele é o portador da luz, a estrela da manhã. O domínio dele não é apenas o fogo, é a arrogância. É aquela voz que diz que você é melhor que os outros, que você não precisa de regras, que você é o seu próprio Deus. Lúcifer representa o pecado original não porque comeu uma fruta, mas porque rejeitou a submissão. Ele rege o orgulho, e o orgulho é a raiz de todos os outros males. Nos textos antigos, ele é descrito como um ser de melancolia infinita e raiva contida, alguém que preferiu reinar no inferno a servir no céu. O domínio dele é o leste, e sua influência é sentida sempre que um ser humano coloca o ego acima da moralidade. Ele não precisa possuir seu corpo, ele só precisa que você acredite que é infalível. Mas o orgulho sozinho não sustenta um reino. Ele precisa de tenentes. E logo abaixo dessa aura de luz corrompida existe algo muito mais sujo, visceral e antigo. Muitos confundem o próximo príncipe com o próprio diabo, mas a função dele é bem diferente e muito mais repulsiva. Beelzebub, o senhor das moscas. Se Lúcifer é o orgulho intelectual, Beelzebub é a corrupção da carne e do espírito. Ele rege a gula, mas não pense nisso apenas como comer demais. É o consumo desenfreado, o vício, a incapacidade de se satisfazer. As descrições antigas o colocam como um ídolo grotesco, cercado por enxames de moscas que nascem da carne podre. Ele era originalmente uma divindade filisteia, Baal-zebub, adorado para afastar pragas, mas demonizado como o braço direito do caos. O domínio dele é a degradação. É ele quem transforma homens dignos em animais escravos de seus próprios desejos. Quando você vê alguém destruindo a própria vida por um vício, incapaz de parar mesmo vendo o abismo, é a influência desse príncipe operando. E o mais aterrorizante é que ele prepara o terreno para algo ainda mais violento. Existe uma distinção que poucos fazem, mas que é vital para entender essa estrutura. A raiva pura, o ódio que cega e que busca apenas a aniquilação, tem um nome próprio na demonologia de Binsfeld, Satanás. Sim, neste contexto específico de classificação dos 7 príncipes, Satanás é distinto de Lúcifer. Enquanto Lúcifer planeja e corrompe com o intelecto, Satanás é a fúria encarnada. Ele é o pecado da ira. O domínio dele é a violência sem sentido. Guerras, assassinatos passionais, o momento em que o sangue sobe a cabeça e a razão desaparece. Ele é o adversário original, aquele que se opõe a tudo que é ordem e paz. Nos textos medievais, sua presença é descrita como um calor sufocante, um cheiro de enxofre e sangue. Ele não quer negociar a sua alma.
Ele quer que você destrua a si mesmo e a todos ao seu redor num acesso de fúria. A influência dele é rápida, explosiva e irreversível. Mas o inferno não é feito apenas de fogo e gritos. Existe uma parte dele que é fria, úmida e silenciosa, onde reside um monstro que controla um dos sentimentos mais mesquinhos da humanidade. Se você está gostando dessa dissecação das trevas, inscreva-se no CineGen AI. Aqui nós não temos medo de olhar para o abismo. Continue assistindo, porque os próximos 3 príncipes controlam os aspectos mais íntimos da sua vida diária: seu dinheiro, seu quarto e sua preguiça. Nas profundezas dos abismos oceânicos espirituais vive Leviatã. Ele é o regente da inveja. A representação dele é sempre a de uma serpente marinha colossal, um dragão do caos primordial. A inveja é o pecado de querer destruir o que o outro tem, não necessariamente para ter para si, mas para que o outro não tenha. Leviatã é a boca do inferno, literalmente. Em muitas artes medievais, a entrada para o submundo é a boca aberta dessa besta. O domínio de Leviatã é o mar, a instabilidade, as emoções que afogam. A inveja é insidiosa. Ela não grita como a ira, ela corrói por dentro. É o sentimento frio que te impede de ser feliz com a própria vida porque está ocupado demais, vigiando a do vizinho. Dizem que quando a humanidade se afoga em comparações e ressentimentos, é Leviatã se movendo nas águas profundas do inconsciente coletivo. E se a inveja te isola, o próximo príncipe te prende através de uma ilusão de conexão e prazer, mas que no fim deixa apenas um vazio oco. Asmodeus, o demônio da luxúria. Mas cuidado ao interpretar isso. Não estamos falando de amor ou desejo natural. Estamos falando de obsessão, de perversão, de transformar pessoas em objetos. A lenda de Asmodeus é antiga, aparecendo no livro de Tobias, onde ele matava os noivos de Sara na noite de núpcias. Ele é o destruidor de casamentos, o quebrador de lares. Ele é descrito muitas vezes como tendo 3 cabeças, uma de touro, uma de carneiro e uma de homem, cavalgando um dragão e cuspindo fogo. Ele oferece prazer, mas o preço é a sua liberdade. O domínio dele são os segredos de alcova, as traições, os desejos que você tem vergonha de admitir até para si mesmo. Asmodeus opera fazendo você acreditar que a satisfação carnal preencherá o buraco na sua alma, mas a cada ato de luxúria descontrolada, o buraco só aumenta. Ele é o príncipe que promete o paraíso por uma noite e entrega um inferno pela eternidade. Mas talvez nada disso te atinja. Talvez você seja uma pessoa controlada, calma. Porém, existe uma armadilha dourada na qual quase todo o mundo moderno caiu. Mamon, o senhor da avareza. O nome dele em aramaico significa literalmente riqueza ou dinheiro. Ele é o príncipe que convenceu a humanidade de que o valor de uma vida é medido pelo que ela possui. Mamon não é o dinheiro em si, mas o amor devoto ao dinheiro acima de todas as coisas. Nos escritos de Milton, em Paraíso Perdido, Mamon é descrito como o anjo que, mesmo no céu, andava de cabeça baixa, admirando o ouro do pavimento celeste em vez de olhar para o divino. O domínio dele é a terra, as minas, os tesouros escondidos. A influência dele é sutil e brutal. Ele faz irmãos brigarem por herança, faz nações entrarem em guerra por recursos, faz você vender suas horas de vida, sua saúde e sua família em troca de números numa conta bancária. Ele transforma a ganância em virtude, chamando-a de ambição. É o demônio mais cultuado no século XXI, com templos de vidro e aço em cada grande cidade do mundo. E por fim, chegamos àquele que eu avisei no início, o mais perigoso justamente porque parece inofensivo, aquele que domina através da inércia, Belfegor, o príncipe da preguiça. Mas não se engane achando que preguiça é apenas dormir até tarde.
A preguiça espiritual, ou ascedia, é a recusa em evoluir, a recusa em fazer o que é necessário. Belphegor é frequentemente retratado sentado em uma cadeira sanitária ou com a boca aberta, sugerindo um ser que exige sacrifício sem esforço. A armadilha de Belphegor é a genialidade mal aplicada. Dizem que ele tenta os homens com ideias de invenções mirabolantes para ficarem ricos rápido, sem trabalho. Ele é o patrono dos atalhos. Ele te convence de que o caminho difícil não vale a pena. Ele suga sua vontade de viver, sua vontade de mudar, sua vontade de ser alguém melhor. Ele te deixa estagnado, apodrecendo em conforto enquanto o mundo desmorona ao seu redor. O domínio dele é a apatia. E num mundo onde temos tudo à mão, onde o entretenimento é infinito e o esforço é visto como inimigo, Belphegor reina absoluto. Essa hierarquia não é apenas uma lista de nomes antigos para assustar camponeses. Lúcifer, Beelzebub, Satanás, Leviatã, Asmodeus, Mamon e Belphegor são arquétipos das falhas humanas. Eles formam uma corrente. O orgulho de Lúcifer te faz querer mais, Mamon, o que gera inveja, Leviatã, de quem tem mais. A frustração vira ira, Satanás, ou fuga na luxúria, Asmodeus, e na gula, Beelzebub, até que você desiste de tudo e cai na preguiça, Belphegor. O inferno não precisa invadir a terra com exércitos. Ele já venceu quando você deixou de vigiar a própria mente. Se você quer entender mais sobre o que se esconde nas sombras da história e da mente humana, o CineGen AI é o seu lugar. Deixe seu like se teve coragem de assistir até aqui. A regra de ouro para lidar com esses domínios é simples. O mal não entra onde não é convidado, mas ele é especialista em falsificar convites. Vigie seus hábitos, pois eles são a porta de entrada.